Lucas, no seu capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Lucas 6, 12 e 13. Amém? Estamos juntos? Leiamos, meus irmãos. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado por este culto, Senhor, de adoração, de louvor ao teu santo nome. Faça, meu Deus, de cada coração, hoje à noite, um coração fértil para a tua palavra, para a semente da tua palavra, que possa cair no meu e no coração de cada um de nós e produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Abençoa os irmãos presentes, aqueles que estão conosco na transmissão, que o Senhor possa visitar o coração de cada um deles também. Pai bondoso, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos, como é bom servir o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Jesus é a nossa inspiração e deve ser também o motivo da nossa transpiração. O Senhor Jesus, Ele é mestre sobre excelência. O Senhor Jesus, Ele é sem igual. O Senhor Jesus é sublime. Ele é mestre. Amém? E nós temos o privilégio de sermos chamados seus discípulos. É bom ser discípulo de Jesus? Maravilhoso, é um privilégio extraordinário. Mas o que significa ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus significa estar sob a sua mentoria. Ser discípulo de Jesus significa estar sob seu cuidado. A quem Ele chama, Ele cuida. Se Ele tem nos chamado e Ele nos chamou, Ele tem cuidado e irá cuidar da nossa vida. Amém? E o cuidado de Deus, ou o cuidado de Cristo, é o tema da mensagem de hoje à noite. Hoje nós iremos pregar sobre Jesus, modelo de cuidado. Jesus, modelo de cuidado. Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, nós vamos ver que Ele desenvolveu um modelo de cuidado com seus discípulos. E Ele então chama estes seus discípulos e assim irá caminhar com Ele durante o tempo do seu ministério, e Ele vai cuidar de cada um deles de forma extraordinária. Então, cada um de nós devemos atentar para esse cuidado de Jesus, porque é o mesmo cuidado que Ele dispensa para nós. É o mesmo cuidado que Ele teve com aqueles 12. É o mesmo cuidado que Ele tem conosco. Ele não diminuiu o seu cuidado. Ele não enfraqueceu o seu cuidado para com os seus discípulos. O modelo, meus amados irmãos, do cuidado do Senhor Jesus tem 2 fundamentos principais. O primeiro fundamento, aonde está alicerçado o cuidado de Jesus, é o seu relacionamento intencional com o Pai. Então, o cuidado de Jesus está fundamentado no relacionamento intencional com o Pai. Tudo começa com o Pai. O cuidado dele não começa com seus discípulos.
O cuidado dele começa com o relacionamento com o Pai. E este relacionamento com o Pai é presente em toda a época da vida de Jesus. A palavra de Deus nos diz, quando ele estava com 12 anos de idade, ele sobe junto com seus pais para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Ao terminar a festa da Páscoa, eles começam novamente a voltar em caravana para as suas cidades. Possivelmente as mulheres saíam na frente com as crianças e os homens vinham mais atrás. Maria saiu na frente e José veio atrás. E chegava a um determinado lugar da viagem que eles se reuniam. Quando Maria olhou para José, perguntou: cadê Jesus? Ele estava com 12 anos de idade. José perguntou: mas não está contigo? Ela falou: não, e não está com você também não. A Bíblia diz que eles retornam para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, eles procuram o menino Jesus durante 3 dias em Jerusalém. E aquele garoto, aquele menino, se ele fosse um paraense, aquele piá, com apenas 12 anos, é encontrado pelos pais, dentro do templo. E durante a festa da Páscoa, era costume vir alguns rabinos destacados. E esses rabinos de toda a terra se reuniam ali para ensinar e discutir as grandes verdades. E quando Maria e José chegam, Jesus está sentado com esses rabinos. A Bíblia diz que ele estava ouvindo os rabinos ou os doutores da lei e interrogando os doutores da lei. Maria vai dizer para ele: filho, por que fizeste isso conosco? Estamos ansiosos, estamos desesperados te procurando. Ele vai olhar para Maria e vai dizer: não sabiam que eu deveria estar aqui no templo, na casa do Pai, cuidando dos negócios do meu Pai? Desde 12 anos ele entendia que ele tinha um propósito, que ele precisava estar diante do Pai e cuidando dos negócios do Pai. A palavra de Deus vai nos dizer, quando ele foi batizado, o Espírito Santo e o Pai se fizeram presente. Quando ele foi batizado, a Bíblia diz de que ele estava orando. E de repente o céu se abre. E o Espírito Santo vem como ele, em forma corpórea de uma pomba, e recai sobre ele. E de repente o Pai promulga, o Pai torna público algo. E o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Naquele momento nós vemos ali, em poucos lugares das Escrituras, e ali estava a manifestação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso significa que Jesus, ele desfrutava de um profundo relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo de Deus. Um outro episódio. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus desce a Cafarnaum, cidade de Pedro. E Pedro morava com a sua sogra, ou a sua sogra morava com Pedro. E Jesus Cristo vai até a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. A palavra vai nos dizer que logo o sol se põe, já chega a noite, e possivelmente Jesus vai dormir na casa de Pedro, ali em Cafarnaum. Mas antes de Jesus dormir, ele ouve alguns passos na área da casa de Pedro. A palavra de Deus vai nos dizer que a área da casa de Pedro estava tomado de pessoas. E a palavra de Deus diz que toda a cidade se ajuntou à porta da casa de Pedro. E Marcos, quando ele narra esse episódio, ele vai dar uma forma quantitativa ali. Marcos vai dizer que curou a muitos, de muitas enfermidades, e expulsou muitos demônios.
Possivelmente Jesus dorme ali. A palavra de Deus diz que, levantando de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Mesmo num dia tenso, num dia puxado no outro dia, no dia anterior, Jesus Cristo levanta de madrugada e ele vai procurar o Pai em oração. A palavra de Deus diz que quando os discípulos acordam, não achando Jesus ali, eles saem atrás de Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles acham Jesus e Pedro, ou um dos discípulos, vai dizer: Senhor, todos te buscam. A multidão está procurando o Senhor. Nós aprendemos, irmãos, que Jesus, ele prioriza o momento a sós com o Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha o prazer de estar passando momentos de oração com o Pai. O Senhor Jesus, ele prioriza sentir os braços do Pai envolvendo a sua vida no seu momento de oração. O Senhor Jesus, ele sempre quis sentir, vamos dizer assim, o cheiro do Pai. Cheiro de pai é bom, meus irmãos? E cheiro de mãe? É bom demais. Jesus Cristo, ele priorizava esse tempo de comunhão com o Pai. Nós vemos assim de que este homem, filho, Deus homem, ele tinha uma disciplina espiritual. Ele tinha um modelo de vida equilibrada de oração. A demanda da multidão não fazia com que ele viesse deixar para depois o seu tempo de oração com o Pai. A demanda da multidão não fazia com que ele viesse abreviar ou parar o seu tempo com o Pai. Pelo contrário, quanto mais a demanda do seu ministério era maior, mais o Senhor Jesus se aproximava do Pai. Tudo começava com o Pai. E tudo começa com o Pai. Outra ocasião, um outro tempo na vida de Jesus, depois de um dia intenso, depois de ele ter multiplicado o pão, de ter alimentado uma grande multidão, veja o que acontece. Mateus 14. Vamos até lá. Verso 22. Mateus 14, 22 e 23. Quantos estão comigo? Amém. Veja o que diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar, à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Nós vemos no texto que o Senhor Jesus, ele despede os seus discípulos. Eles são seus discípulos, então ele, na verdade, ele ordena que eles vão para outro canto. Pegue o barco. Mas é interessante que o texto diz que ele despede a multidão. E no versículo 22 diz que enquanto despedia a multidão, e no verso 23 começa dizendo, e despedida a multidão. Quando nós vemos essas duas palavras, despedida, dá para nós a impressão de que houve um tempo aqui para Jesus dispersar essa multidão. Isso é totalmente compreensível, porque estamos diante de uma multidão carente. E talvez uma mãe se levantou: Senhor, o Senhor não vai curar o meu filho? E outro chegou: Senhor, mas eu estou aqui precisando que o Senhor liberte o meu esposo ou a minha filha. Eu creio que Jesus teve um tempo aqui para despedir esta multidão.
E é interessante de que ele não permitiu que essa multidão determinasse ou interferisse na sua agenda com o Pai. Ele tinha uma agenda com o Pai. Ele tinha um momento com o Pai. E ele então despede, vá, para que eu possa ter o meu momento com o Pai. Verso 24 e 25. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha o verso 25. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima da água ou do mar. Meus irmãos, 4ª vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias. Cada vigília era composta de 3 horas. A primeira vigília começava das 6 às 9. A segunda vigília começava das 9 à meia-noite. A terceira vigília começava da meia-noite às 3 da manhã. E a 4ª vigília começava das 3 às 6 da manhã. Significa que o nosso Senhor passou 9 horas orando diante do Pai. Ele começa na primeira vigília e ele vai sair dali na 4ª vigília. Louvado seja Deus. O cuidado dele para com seus discípulos começava primeiramente com o seu relacionamento com o Pai. Das primeiras horas da manhã, à tarde, às madrugadas. Esse relacionamento com o Pai era um relacionamento intencional. Era um compromisso absoluto e inegociável. A oração era o estilo de vida de Jesus. Era um tempo significativo e consciente a sós com Deus Pai em oração. A fonte de cuidado do Filho era o Pai. O Pai cuidava do Filho e o Filho cuidava dos seus discípulos. Ao passo de que ele era cuidado, ao passo que ele era alimentado com o poder, com a presença do Pai, ele cuidava dos seus discípulos. Ele dispensa esse mesmo cuidado para os 12. Ninguém pode dar o que não recebe, não é isso? E ninguém pode ter sem antes receber. Então nós aprendemos com Jesus, se nós queremos cuidar de alguém, lembra de alguém que você quer cuidar, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Primeiro começa com o Pai. Momentos a sós com o Pai. Para que você possa desfrutar de um cuidado grandioso e maravilhoso na sua vida através do Pai. E quando você for cheio do cuidado do Pai, você vai estar alimentado para cuidar de outros, para dar aquilo que você recebe do Pai. Isso vai precisar de que você tenha momentos a sós com o Pai, querido. Talvez levantar de madrugada para ter um momento com o Pai. Talvez passar horas de oração com o Pai. Porque, meus amados irmãos, a oração não é só falar com Deus. Oração também é ouvir Deus, é sentir Deus. É um momento gostoso e glorioso na presença do Pai. Então, o cuidado de Jesus era fundamentado no relacionamento intencional com o Pai. A sua vida era a vida com o Pai. Ele não abria mão, ele tinha uma agenda de oração. Amém? E ultimamente, como que era um modelo de cuidado de Jesus?
Segundo, o modelo de cuidado de Jesus é fundamentado num relacionamento intencional agora com seus discípulos. Ele tem um relacionamento intencional com o Pai, e agora ele vai transferir esse relacionamento intencional para a vida dos seus discípulos. Na mesma intensidade, Jesus vai desenvolver esse relacionamento com os discípulos. E nós precisamos notar que esse cuidado de Jesus não era com a multidão. Esse cuidado de Jesus são com pessoas chaves do seu ministério. Esse cuidado de Jesus são com os 12. Abra sua Bíblia no texto que abrimos a mensagem hoje. Lucas 6, volta lá. Lucas capítulo 6, verso 12, verso 13. Note que no versículo 12 vai dizer o seguinte: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte orar. Mais uma vez, ele passou a noite em oração a Deus, ou seja, ele fez o quê, irmãos? Me ajudem. Uma vigília? Não é uma vigília? Quantos já participaram de vigília aqui? Olha, irmã Zé Maria, irmã, precisamos marcar uma vigília, né, irmã Juliana? Como é gostoso uma vigília de oração. Nunca fizemos aqui. Os irmãos podem me cobrar, pastor, cadê a vigília? Deixa passar a pandemia. Passando a pandemia, vamos fazer uma vigília de oração. Que Jesus deu o exemplo, ele passou uma noite em oração. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Note que o relacionamento dele é tão intencional, de que ele tem até um nome para esse grupo. Aquele nome não veio na hora. Não, vou colocar apóstolo. Não. Era algo decidido na eternidade. Era intencional esse chamado. Apóstolo significa enviados. Apóstolo significa mensageiros. Veja o versículo 17. Só a primeira parte do versículo 17 diz: e descendo com eles. Por que esta palavra é importante? Porque quando eles sobem seguindo a Jesus. Mas quando eles descem com eles. Agora vai ser vida na vida. Vocês vão andar comigo agora. Antes de enviá-lo para a missão, o Senhor Jesus Cristo esteve com ele em missões, ou em missão. Seus discípulos andavam com ele, e ali ele vai ser cuidado e desenvolvido com Jesus. Eles saem da multidão, eles deixam de ser apenas um seguidor. Eles agora andam com Jesus. Então, a multidão seguia Jesus, porém o núcleo relacional mais próximo era com quem? Com os 12 apóstolos. Mas mesmo com esses 12, o Senhor Jesus Cristo tratava cada um nas suas individualidades. Olha o cuidado do Senhor. O Senhor cuida de nós na nossa individualidade. Ele não cuida de mim como cuida de você, Dali. Por que eu sei disso? Porque ele vai chamar Pedro depois da ressurreição. Eles estão ali jantando, ele diz: Pedro, vem cá, querido. Agora sou eu e você. Então Jesus nos chama para andar com ele, como discípulos, mas e também há sobre nós a individualidade do seu cuidado em cada pessoa. Há uma outra ocasião muito interessante, quando o Senhor Jesus Cristo dá um exemplo de relacionamento intencional. Foi quando os seus discípulos estavam ali com João Batista. Eles estavam ali, os discípulos de João Batista, junto com ele. E de repente Jesus passa. João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos discípulos de João Batista vão atrás de Jesus. Jesus olha para trás e pergunta para eles: o que buscais? O que
que vocês querem? E ele diz: mestre, onde moras? Quando eles perguntaram isso, Jesus Cristo poderia simplesmente ter descrito o local. Eu moro em determinado lugar. Mas Jesus Cristo não diz isso. Como? Quem já falou? Vinde e vede. Por que ele pediu para eles virem? Porque intencionalmente ele queria ter um tempo com esses homens. Vamos ver o que aconteceu? Vai comigo para João capítulo 1, verso 39. João capítulo 1, verso 39. João capítulo 1, verso 39. Olha que maravilha. Diz assim a palavra do Senhor: e ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele naquele dia, e era já quase a hora 10ª. Verso 40. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o havia seguido. E este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. Note que quando André, possivelmente era João que estava com André aqui, quando André disse: Rabi, onde moras? Mas agora ele não chama mais Jesus de Rabi, ele chama Jesus Messias. Achamos o Messias. Significa que aquele tempo que eles passaram com Jesus tocou tanto a vida daqueles homens, transformou tanto as suas vidas, que eles saem dali convictos de quem é Jesus. E eles saem dali anunciando o Senhor Jesus. Ó, amados irmãos, o cuidado de Jesus é um cuidado integral. Amém? Ele cuidou integralmente dos 12. Mas entre esses 12 estava também Judas Iscariotes. O Senhor Jesus ora, passa uma noite de oração e escolhe errado. Não é possível um negócio desse. Ele não escolheu errado, queridos. Quando nós oramos, nós não oramos para mudar os propósitos de Deus, mas nós oramos para nos encaixarmos dentro da vontade de Deus. Quando Jesus ora e ele escolhe entre ele Judas, é porque isso era propósito de Deus. O que nós aprendemos na escolha de Jesus com Judas é de que Jesus, ele cuida apesar de nós, irmãos. Ele cuida da sua vida e da minha vida apesar de nós. Ele cuidou de Judas apesar de Judas. Ele chamou Judas apesar de Judas. Isso é maravilhoso. Ele não está olhando para aquilo que eu sou, para aquilo que eu faço. Ele me ama, ele cuida de mim, apesar dos meus erros, apesar da minha desobediência. Ele cuida de mim, apesar de mim. Foi o que ele fez com Judas. Amém? E ele caminhou com eles comeram, eles beberam com Jesus. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos em Atos, indo para o final da mensagem, Pedro se levanta e diz: é necessário que entre os homens que começou desde o batismo de João, agora eles vão escolher o outro apóstolo, porque Judas havia traído e já estava morto naquela ocasião. E Pedro vai dizer: aquele que começou conosco desde o batismo de João, até o dia que ele foi levantado, foi levado acima, esse faça parte conosco desse ministério. Quanto tempo foi isso? Porque no capítulo 1 de Atos, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias com eles, ensinando. Então significa que esses discípulos passaram 3 anos e 40 dias com Jesus. Com ele antes de morrer e depois que ele morre. E eles são impactados com a presença e com o amor de Jesus. Eles passaram esse tempo imerso no cuidado de Jesus, de uma forma individual. Jesus cuidou dele.
Então, o modelo de Jesus de cuidado é um cuidado profundo e intencional das nossas vidas. E a este, sabe o que ele disse? Ele disse assim: como o Pai me amou, também amei a vós, permanecei no meu amor. Ele passou esses anos amando estes discípulos e cuidando das suas vidas. Mas não somente isso, ele vai dizer: olha, eu não chamei vocês de servos, eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu passei para você, eu fiz vocês conhecerem. Note que o cuidado de Jesus é um cuidado de amor, é um cuidado individual, é um cuidado como ele cuida de um amigo, de alguém muito íntimo, muito próximo dele. Esse é o cuidado que ele dispensa para conosco. Louvado seja Deus. Você é cuidado por Jesus. Ele tem prazer em cuidar de você, das suas fraquezas, daquilo que você passa, daquilo que você experimenta durante a semana. Ele quer cuidar de você e ele cuida de você de uma forma intencional. Você é discípulo de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus, então nós somos alvo do seu cuidado profundo. Amém? E este mestre, ele sabe o que é cuidar de vidas. E ele cuida com excelência. E ele continua cuidando de vidas nos dias de hoje. De maneira como ele foi cuidado pelo Pai, ele cuida das nossas vidas. E nos dias de hoje também ele faz o convite que ele fez possivelmente para João e André. Vinde e vede, vinde experimentar dos meus cuidados. Jesus te convida hoje a experimentar do cuidado dele na sua vida. Ele quer dispensar um cuidado especial na sua vida, querido. Só que esta questão de cuidado, irmãos, depende mais da disposição daquele que se deixa cuidar do que da habilidade do cuidador. O cuidado dele por nós não depende dele. Ele é hábil em seu cuidado. Depende de nós deixarmos sermos cuidado por eles. Que área da sua vida você gostaria de entregar aos cuidados do Senhor hoje? Que área da sua vida você tem cuidado ao invés de dar aos cuidados do Senhor? Hoje à noite ele te convida a entregar esta área. Senhor, a partir de hoje eu quero entregar esta área porque o Senhor cuida com excelência. E eu quero entregar ao Senhor esta área. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos e ore comigo. Se você gostaria de ficar em pé, sentado, ajoelhado, se você gostaria de ajoelhar aí no seu lugar e falar: Senhor, eu quero entregar esta área da minha vida nas tuas mãos hoje. Amém. Eu quero entregar esta área da minha vida. Eu tenho visto de que o Senhor é aquele que cuida de nós. E hoje à noite eu quero entregar nas tuas mãos. Entregue, querido, áreas da sua vida para o Senhor cuidar. Ele cuida de uma maneira extraordinária. Se aproxime dele, aproxime-se do Pai hoje à noite. Entregue diante do Pai e do Filho aquilo que você tem cuidado. E você quer que a partir de hoje ele passe a cuidar. Você que está em casa, faça da mesma coisa, da mesma forma. Entregue ao Senhor aquilo que te preocupa, aquilo que tira a paz do seu coração, aquilo que você não consegue resolver. Deixe o Senhor Jesus cuidar para você. Talvez a sua vida, pastor, eu não sei que direção dar na minha vida. Eu não sei que decisão tomar, mas hoje à noite eu quero entregar a minha vida aos cuidados do Senhor. Eu quero me tornar um dos seus discípulos.
Eu quero ser alvo desse cuidado constante, intencional, presente do Senhor na vida dos seus discípulos. Então eu quero ser um deles. Soberano e eterno Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E esse cuidado que o Senhor tem dispensado a nós é um cuidado que tem enriquecido as nossas vidas. Em todos os momentos estamos sendo agraciados, enriquecidos com a presença e o cuidado do Senhor. Ó Deus bondoso, ajuda cada um de nós a entregarmos áreas da nossa vida aos pés do Teu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor cuide com excelência, porque Tu és aquele que sabe cuidar, sabe resolver, sabe dar uma direção. Eu peço por vidas hoje à noite, que vidas possam se render aos cuidados de Jesus Cristo. Ó Pai bondoso, que corações possam se render aos pés de Cristo hoje e experimentar o seu cuidado, o seu agir em suas vidas. Senhor Deus, nos ajuda a cuidar também. E para isso, Pai, nos ajuda a ter prazer nos momentos a sós com o Senhor. Nos ajuda a nos deliciarmos na presença do Senhor. A tirarmos como Teu Filho Jesus um tempo significativo e importante, ter na nossa agenda esse tempo especial com o Senhor em oração. Nos ajuda a seguir o exemplo do nosso Salvador, que se deliciava às madrugadas, à noite, à tarde, de joelho prostrado diante do Pai. E ali ele saía fortalecido, revestido da presença do Pai. E amava os seus discípulos e cuidava da mesma forma. E diante de nós o Senhor tem colocado pessoas para serem cuidadas. E muitas vezes nós não, sempre, Pai, nós não sabemos cuidar. Nós não sabemos amar estas pessoas. Nós não sabemos, muitas vezes, lidar com elas. Mas hoje à noite aprendemos de que o cuidado, o exemplo e a força do cuidado está em Jesus e está no Senhor. Reveste-nos da presença do Senhor. Enche o nosso coração desse desejo de buscar ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, irmãos. Que assim como Jesus, nós possamos ter o prazer de desfrutar momentos agradáveis com o Pai. É tão gostoso, é ou não é? É bom demais. Naquela semana do mês da família, eu estava levantando às 5h30 para orar por cada um de vocês, pela família de vocês. E eu fiquei surpreso que eu encontrava muita gente. Eu mandava ali a mensagem: pastor, eu estou aqui orando também, pastor. Eu falei: que bom. E agora eu tenho levantado um pouquinho mais tarde, às 5h30, não, era 4h30, né? No mês da família era 4h30. Agora eu tenho levantado às 5h30, irmãos, para orar. E tem sido um tempo tão gostoso na presença do Pai. Tem sido um tempo tão abençoador. E a gente tem um dia diferente. A vida nossa é outra vida. Quando nós decidimos, como Jesus, dar tempo com excelência diante do Pai.
Que Deus nos abençoe.